Aleluia! Cioso diante da mesa do Senhor. Essa mesa é uma mesa de verdade. Essa mesa é uma mesa de realidade. Aqui não há fermento. Aqui não há mentira. Aqui não há engano. Irmãos, o Senhor disse em João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade. No capítulo 10, versículo 10 de João, ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. São versículos bem conhecidos. Finalmente, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Mas há algo também muito interessante. Há dois conselhos que Paulo deu a Timóteo. O primeiro dele, ele disse: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da... E finalmente, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele disse a Timóteo: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Veja quantas vezes nós falamos aqui de verdade, 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 mas também falamos de vida. O Senhor Jesus, ele disse assim: eu vim para que tenham vida. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: como foi que essa vida chegou até nós? Hoje eu quero pedir autorização para os irmãos, eu quero fazer algumas perguntas, talvez para nos alinhar com a verdade. Como foi que o Senhor Jesus, como foi que a vida chegou até nós? Irmãos, a vida chegou até nós através da verdade. A verdade é o canal pelo qual a vida vem. Nós estávamos mortos. Nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Cada reunião da igreja em que nós ouvimos uma verdade, a vida chega até nós. A vida vem pela verdade. Por isso, nós, como a restauração do Senhor, nós temos um papel muito importante: é guardar a verdade. Se nós perdermos a verdade, nós perdemos tudo. Não resta mais nada para nós. Nós precisamos guardar a verdade, porque a igreja é a coluna e a base da verdade. Sem verdade, não há base. Nós estamos vivendo uma semana onde muitas inverdades estão nos sendo ditas. E nós não podemos nos contaminar com essas inverdades. A pergunta é muito simples, que já devem ter feito a você. Você é cristão, não é? Você comemora a Páscoa? Você deve certamente ter recebido no seu WhatsApp dezenas de mensagens sobre a Páscoa. Mensagens esquisitas, falando sobre a Páscoa. Então eu faço essa pergunta hoje a nós. Irmãos, nós comemoramos a Páscoa? Bem, precisamos nos alinhar com a verdade e ter um pouco de cuidado nessa resposta. Se nós considerarmos 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, podemos ler? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Podemos dizer, depois de ler esse versículo, que sim. Pode ler, vamos ler. Para que sejais uma nova massa, com os
fato, sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, também foi imolado. Cristo é nossa Páscoa. Cristo é a totalidade da Páscoa. Mas de onde veio essa questão de Páscoa? Como surgiu essa questão de Páscoa? Essa questão da Páscoa foi instituída no capítulo 19 do livro de Êxodo. Vocês lembram muito bem que o povo de Israel ele estava sob escravidão e o Senhor lançou pragas no Egito e a 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Não é verdade? Mas os primogênitos dos filhos de Israel não deveriam ser afetados. Então o Senhor instituiu a Páscoa. Ele disse, vocês devem pegar um cordeiro pascal, vocês devem imolar, vocês devem pegar o sangue do cordeiro, colocar nos umbrais da casa, e vocês devem entrar na casa, e sob a proteção do sangue, vocês devem comer a carne do cordeiro, e comer ervas amargas, sem fermento. Então, quando o anjo exterminador ele veio, que ele olhava e via nos umbrais da casa o sangue, ele passava de sobre aquela casa, mas a casa que não tinha, ele matava o primogênito, como o primogênito de Faraó foi morto. Então ali o Senhor instituiu a Páscoa, mas o Senhor pediu que eles saíssem dali. Então eles estavam comendo, eles estavam desfrutando. Isso não significa que eles eram justos, significa que eles foram justificados por causa daquele sangue. Muitos deles não tinham um comportamento adequado, mas havia sobre eles o sangue. Então eles começaram a comer a Páscoa. Então o Senhor disse, agora é hora de vocês cingirem os lombos, colocarem sandália nos pés, colocarem o cajado na mão e seguirem viagem. Saírem com destino ao deserto. Muito bem. Em Levítico capítulo 23, agora a gente vai fazer um pouco uma recordação do que nós estudamos aqui nas mensagens. O Senhor instituiu 7 festas. Lembram? 7 festas. E antes ele falou do sábado, da questão do sábado. E todos nós sabemos que Cristo é o nosso descanso sabático. Isso está escrito em Hebreus capítulo 4. Muito bem. Então ele disse, no 14º dia do primeiro mês, veja que esse primeiro mês não é o mês de janeiro. Isso é o mês do calendário de Israel. Esse primeiro mês chama o mês de Abib, ou mês de Nissan. Abib, ou mês de Nissan. Então, nesse 14º dia, vocês vão desfrutar da Páscoa. Vocês vão comer da Páscoa. E naquele 14º dia, eles matavam o cordeiro. Eles comiam da carne do cordeiro. No 15º dia, essa era a primeira festa. No 15º dia, começava a segunda festa, que era a festa dos pães asmos. Nessa segunda festa, não tinha mais sangue, não tinha mais produto animal, só tinha produto vegetal. Então eles comiam desse pão sem fermento, que é um tipo das riquezas de Cristo, do suprimento vivo de Cristo. Primeiro dia eles eram justificados com a carne do cordeiro e o sangue. Segundo dia eles comiam dos pães asmos, desfrutavam das riquezas de Cristo para o caminhar, para o dia a dia. E aí vinha a terceira festa, que era a festa das primícias. Então eles pegavam um molho das primícias de sua colheita e eles moviam aquele molho diante do Senhor. Esse mover tipifica a ressurreição. Amém. Depois que eles moviam esse molho como oferta ao Senhor, contavam-se 50 dias e então nós tínhamos a quarta festa, a festa de Pentecostes, que tipifica a descensão do Espírito. Ou seja, o Espírito que foi ressuscitado, que ascendeu, ele agora estava voltando. Amém. Para se cumprir a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 8. Amém. Eu derramarei sobre toda a carne Amém. Do meu Espírito. Amém. Bom, nós temos o segundo grupo de festas, que é no 7º mês, o mês de Tishá, e nós tínhamos ali mais 3 festas. A festa das trombetas, a festa de expiação e a festa dos tabernáculos, que é a que nós vamos ter daqui a pouco. É a próxima festa, depois dessa grande festa e desse grande banquete. Muito bem, vamos voltar ao princípio. Os filhos de Israel desfrutaram disso, irmãos, durante 2000 anos. Eles praticaram isso e até hoje eles praticam.
Mas acontece que veio um homem chamado Jesus. Esse homem nasceu e ele disse assim: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir toda a lei. Aí agora nós vamos precisar desfrutar um pouquinho de Lucas capítulo 22. Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 15 até o 20. Vamos ler para ganhar tempo. E disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer, pois vos digo que de nenhum modo a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice, havendo dado graças, disse: tomai isto e reparti-o entre vós, pois vos digo que de agora em diante, de nenhum modo beberei do produto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, deu graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança estabelecida em meu sangue, que é derramado por nós. Irmãos, a verdade é que o Senhor Jesus suspendeu a Páscoa e instituiu no lugar da Páscoa a mesa do Senhor. A Páscoa foi suspensa e no lugar da Páscoa ele instituiu a mesa do Senhor. Você desfruta da Páscoa? Não. Nesse sentido, não. No sentido de que Cristo é a sua Páscoa, sim. Mas no sentido do termo formal daquela festa, não. Por quê? Porque você desfruta da mesa do Senhor. Quais os dias que nós fazemos isso? E podemos fazer isso todos os dias? Tem algum problema? Se nós resolvêssemos partir o pão todos os dias, tem algum problema? Então hoje nós desfrutamos ou diariamente ou semanalmente da mesa do Senhor. Mas vai ter outra Páscoa? Quando ele falou essas palavras aqui, ele fez uma promessa. Na verdade, irmão, nenhum de nós estava naquela festa, naquela Páscoa onde ele comeu com os 12 discípulos. Mas o Senhor Jesus, que está aqui, de forma essencial e econômica, e que agora nos ouve, eu preciso dizer uma palavra, posso até em nome de vocês para ele: Senhor, nós estávamos no teu coração. Nós podemos dizer que o Senhor suspendeu aquela Páscoa, ele tinha o desejo de comer, que ele comeu, e no lugar da Páscoa ele instituiu a mesa do Senhor, porque ele estava pensando em você e em mim. Ele sabia que nós estaríamos reunidos hoje aqui, desfrutando dele. Mas ele fez uma promessa, ele diz: pois vos digo que de agora em diante, de nenhum modo, beberei do produto da videira. O que é o produto da videira? O suco de uva. Até que venha o reino de Deus. Então, irmãos, haverá uma outra Páscoa. E pela fé, você e eu estaremos nela. Amém. Essa Páscoa é quando Cristo se banqueteará com os santos vencedores. Aí acaba a coisa de Páscoa. Fim. The end. Para fortalecer o que nós falamos aqui, podemos ler a nota de rodapé 16:1, ou 15:1 e 16:1, que diz assim: 15:1. O comer e o beber, nos versículos 15 a 18, fizeram parte da celebração da última festa da Páscoa, antes da instituição da mesa do Senhor. Ela, agora vamos ver o que é ela. No versículo 16:1 diz assim: pois vos digo que de nenhum modo a comerei, até que ela
até que ela se cumpra no reino de Deus. Ela e o que é mencionado no versículo 18 referem-se à última Páscoa do versículo 15, a qual se cumprirá plenamente no reino vindouro de Deus, quando o Salvador se banqueteará com os santos vencedores. Então, irmãos, nós somos pela verdade. A verdade é que o que o mundo está dizendo agora é uma mentira. Eles estão comemorando uma festa com uma coisa esquisita chamada coelho, que de forma esquisita bota ovo, e que de forma esquisita não nasce coelhinho, nasce chocolate. Ou seja, é tudo muito esquisito, é tudo muito cheio de fermento. E nós não participamos disso. Nós participamos da pura mesa do Senhor, que não tem fermento, porque nós somos uma nova massa. Então, nós participaremos dessa última Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, enquanto nós esperamos o nosso Senhor, vamos nos banquetear na sua mesa. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor!